Paz, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Hoje vamos ler os capítulos 20 e 21 de Gênesis. E partiu Abrão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do meu coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho: Bem eu sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isto te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. E disse mais Abimeleque a Abraão: Que tem visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Senhor visitou Sara, e como tinha visto e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. E então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino.
e assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E cobriu-lhe Deus os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e Deus bebeu o moço. E era Deus com o moço, que crescia, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra de Egito. Olha, a mãe tomou mulher de lá do Egito, hein? E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto. E também tu não fizeste para saber, nem eu o vi senão hoje. E tomou Abraão as ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos anos. Um momento difícil, um momento de separação, de família, mas um momento necessário. Uma família precisa haver honra entre elas, e não deboche, e não zombaria. Uma família precisa ser protegida pelos seus membros. A aliança de Deus estava sendo protegida quando Deus separou, então, Ismael de Isaac. A promessa era com Isaac, o filho de Sara. Quero orar pela sua vida. Deus, eu oro, Deus, por essas famílias. Eu oro por cada vida. Deus, em nome de Jesus, Deus, essas famílias precisam reconhecer o teu poder. Precisa reconhecer a graça que há no nome do Senhor Jesus. Revela, Deus, a tua obra em cada coração, Senhor, e engrandeça cada lar, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.